começamos o Jornal da Manhã de hoje com um alerta. Encontrar um advogado é fácil, são quase 800 mil atuando no país. Mas na hora de contratar é preciso conhecer o currículo do profissional. Há 2 anos, Ricardo ganhou uma causa trabalhista. O valor do processo era de cerca de R$35 mil, mas, para sua surpresa, o advogado não ficou apenas com os 20% de honorários. O profissional repassou pouco mais da metade do valor ganho no processo. Eu me senti, primeiramente, desconfortável e constrangido pela credibilidade que havia me passado do profissional. O que eu levei em conta é o seguinte, a forma de finalizar o negócio. Ele fechar comigo por telefone, ao invés de me chamar no seu escritório e finalizar da forma mais correta, mostrando os valores, documentos, tudo que foi expedido pela Justiça. Ricardo contratou outra advogada e só assim conseguiu receber o restante do dinheiro. Nesse processo, eu fui diretamente no alvará, em que constava o valor de R$35 mil, sendo que o advogado tinha repassado para ele R$22 mil. Carolina lembra que existem 780 mil advogados atuando no país. Um erro na escolha pode significar prejuízos e muita dor de cabeça. Esse golpe é muito comum. E se a pessoa tiver agido de maneira antiética, tem que ir atrás, tem que processar mesmo, para evitar esse tipo de conduta. Qualquer cidadão que se sentiu lesado pode procurar a OAB e fazer uma representação que vai ser protocolada pela Comissão de Ética. A reclamação vai ser apurada. E se for provado que o advogado agiu de má fé, ele pode sofrer processo disciplinar. Ele pode ter uma condenação que poderá chegar ao ponto de ser excluído da instituição. E o vice-presidente da OAB também faz um alerta. Na hora de procurar um advogado, é fundamental buscar boas recomendações. Você contratar um advogado, se tiver dúvidas, você procura saber, entendeu? Na sua vida pregressa, entendeu? Quem é aquele advogado. Ele deve contratar o valor dos honorários a serem pagos, a forma de pagamento, entendeu? E tudo isso feito através de um contrato de honorários. Não se deve fazer as coisas, entendeu? Simplesmente não falar. É preciso que você... E no próximo domingo começam os Jogos Parapan-Americanos em Toronto, no Canadá. Entre os atletas que fazem parte da delegação brasileira estará Davi Abreu, o jogador da nossa equipe de rugby na cadeira de rodas. E ele é o personagem de hoje da nossa série Sonho Olímpico. Meu nome é Davi, eu sou natural de Januária, lá no norte de Minas. Eu era policial militar quando eu me acidentei, estava brincando na piscina e acabei ficando tetraplégico, né? Hoje moro aqui em Belo Horizonte, fiquei principalmente por causa do esporte, que é o que hoje eu faço com mais intensidade. Homens e mulheres praticam juntos o rugby em cadeira de rodas, todos eles tetraplégicos. Para jogar, recebem uma classificação de 0,5 a 3,5, de acordo com as habilidades funcionais. Quanto maior o número de um atleta, mais movimentos ele consegue executar. O treinador monta o time com 4 atletas e a soma da classificação dos que estão em quadra não pode passar de 8. Eu conheci primeiro a modalidade adaptada para depois conhecer a de andante, a normal, assim, né? Foi mais ou menos no final de 2010, quando minha reabilitação terminou. E eles falaram assim, ó, tá acontecendo um campeonato aqui, é uma modalidade que você é elegível, você tem interesse de conhecer? Eu, tem, né? Tava lá 2 meses já, só internado, só fazendo reabilitação. Oportunidade de dar uma saída, ver fora do hospital, fui. Mas não sabia que ia me contaminar desse jeito, né? Acabou que depois de lá nunca mais parei. Com
Com quase 40 anos de história, a modalidade chegou nos Jogos Paralímpicos de Atlanta em 96, mas era só um esporte de demonstração. A coisa ficou séria mesmo em Sydney nos anos 2000, com a estreia oficial e o início da briga por medalhas. A gente tem um estado, vamos dizer que normal, acontece o acidente, muda completamente a concepção do corpo, assim, né? As pernas deixam de ter aquela funcionalidade, o próprio sentar já fica muito mais difícil. Aí você vem para um lugar onde você consegue, se eu quiser correr com meus técnicos eu consigo, se eu quiser andar de costa, para um lado, para o outro. Foi voltar a ter meio que as pernas de novo, né? Pelo menos durante o tempo que a gente está aqui dentro da quadra. Porque quando você volta a ter isso, você não quer mais perder. E quem dá a primeira batida na cadeira do adversário não quer parar. Os jogos são realizados em uma quadra de basquete, mas o principal objetivo é marcar um gol. Você tem 12 segundos para chegar à área do adversário e mais 40 para concluir a jogada. Só que é preciso tocar a bola com agilidade. Com certeza vai vir um adversário para impedir a passagem da sua cadeira. É legal ver a pancada, ver quando você bate em alguém. Às vezes é até vantajoso você derrubar o adversário, mas tem que ser calculado, né? Porque na brincadeira o cara cai e tudo levanta, é normal, né? É igual. Só que se em um momento eu colocar meu adversário em risco, aquilo pode ser revertido contra mim como penalidade, ou também eu posso fazer isso e ganhar vantagem. E isso são frações de segundo que a gente tem que calcular. E acaba que fica assim, um turbilhão na cabeça da gente, a gente tem que aprender a controlar para não fazer besteira, né? Porque é um esporte que permite o contato, que permite o uso de força assim, bem alta, né? Na primeira vez que o rugby em cadeira de rodas esteve oficialmente em uma Paralimpíada, os americanos ficaram com o ouro e a prata com os australianos. Em terceiro lugar, estava a Nova Zelândia, seleções que até hoje estão na elite do esporte. A seleção brasileira é bem recente, mas caminha firme para chegar entre as grandes equipes. Quando eu vim para o rugby, eu tanto não acreditava que eu só me achei atleta profissional depois, eu acho que da segunda ou da terceira convocação, que eu falei, não, é sério mesmo, eles não me chamaram para ir lá só para passear, é porque realmente existe uma possibilidade de ser bom no que eu faço. O último campeonato que a gente foi na Holanda, a gente viu que assim, temos muita coisa para crescer ainda, mas a gente já consegue dar um trabalhozinho para os caras, sabe? Não é mais tão facinho igual era antes, que para eles era um passeio e para a gente estava todo mundo se matando lá para tentar conseguir alguma coisa. Já não foi tão fácil para adversários aí bem, inclusive que vão estar na Paralimpíada, que são mais bem ranqueados do que a gente acabou se saindo bem contra eles, né? Vestir a amarelinha é um sonho de muito brasileiro, mas em 2016, para os atletas do rugby em cadeira de rodas, a motivação é ainda maior. Não só porque o país será a sede das Paralimpíadas. Quem estiver em quadra vai entrar para a história. Essa será a primeira vez que o Brasil terá uma equipe da modalidade nos Jogos. Então, dá para imaginar a ansiedade desses caras, né? Hoje já dá um frio na barriga só de pensar, né? E assim, é uma possibilidade de estar na Paralimpíada ainda, porque a convocação acontece a cada mês, a cada campeonato, né? Então, a qualquer momento pode aparecer alguém que substitua a gente, tem que tomar cuidado para não ter lesão, pode vir um técnico diferente, com a cabeça diferente, acabar mexendo com a configuração da seleção, infelizmente não sobrar vaga para a gente. Mas só de ter essa possibilidade, ele já fica bem nervoso. Então, assim, é treinar, fazer o que a gente tem que fazer mesmo. Tá bem para chegar lá, ele vai ter que decidir, devolver a responsabilidade para quem vai convocar a gente. No último Campeonato Brasileiro, 110 jogadores de 9 equipes estiveram em quadra. Mas em todo o Brasil, a estimativa é de que mais de 2.000 pessoas pratiquem o rugby em cadeira de rodas. E a julgar pela dedicação desses atletas,
O número tende a crescer e muito. Se eu não me engano, está aqui com 2 anos e pouco já que a gente vem direto, né? Vem emendando um campeonato no outro, emendando no outro. Tanto que cadeira, essa já é a terceira que eu tenho, porque elas não aguentam, né? Vai abrindo, vai quebrando. Chega uma hora não dá para consertar mais, aí tem que comprar outra. Então, é isso. Enquanto elas aguentarem, enquanto eu estiver conseguindo empurrar a cadeira, eu quero estar competindo no nível forte, sempre com um nível alto mesmo, sabe? Uma pomada feita a partir do veneno das abelhas pode reduzir o custo e os efeitos colaterais do tratamento da artrite. Os últimos testes estão sendo realizados para que nos próximos anos o medicamento possa ser comercializado. Se você pensa que as abelhas servem apenas para produzir o mel e polinizar as plantações, não viu nada. No Oriente, o veneno é usado há séculos como anti-inflamatório para aliviar dores causadas por doenças crônicas. Na China, por exemplo, picada de abelha é remédio. Bem menos dolorida é a técnica estudada por esta pesquisadora mineira. Ela desenvolve uma pomada com propriedades anestésicas e anti-inflamatórias a partir do veneno das abelhas, para tratar doenças como a artrite. Esse medicamento ele é feito a partir de uma fração do veneno de abelha e que contém uma grande porção de melitina, e que, na verdade, essa substância, quando ingerida ou de uso tópico, ela ajuda o organismo em casos de inflamação, dor e induz o organismo da gente a produzir catecolaminas, que são corticoides naturais. A artrite reumatoide afeta as articulações, principalmente das mãos e dos pés, e provoca um inchaço doloroso que pode levar à deformidade. A artrite reumatoide é uma doença que acomete basicamente as articulações das mãos e dos pés, então articulações das mãos e dos punhos, mas ela não tem uma causa definida. Nós já conhecemos alguns fatores que fazem com que uma pessoa tenha um risco maior de desenvolver a doença. Então existem alterações genéticas que a pessoa nasce com ela, né? É uma marca genética daquela pessoa que faz com que ela tenha um risco maior. E sem dúvida uma coisa muito importante são os fatores ambientais, e entre eles o tabagismo. Como é uma doença crônica, o tratamento da artrite reumatoide não pode ser interrompido. Geralmente ele é feito com corticoides, anti-inflamatórios ou até com a infusão de agentes biológicos, resultando em altos custos para o SUS ou para os pacientes. O uso de uma pomada sobre as articulações pode sim ser uma opção para aumentar a qualidade de vida desses pacientes e reduzir os gastos. Embora seja mais comum em pessoas de 40 a 60 anos, a artrite pode ser diagnosticada em qualquer idade. As mulheres têm até 5 vezes mais chances de desenvolver a doença. E aí, afazeres simples do dia a dia podem ser comprometidos. A qualidade de vida, para quem sofre com esse tipo de enfermidade, fica muito limitada. Primeiro que você tem um problema sério em carregar peso, porque você precisa das mãos, é um problema sério carregar peso. O dia que eu preciso fazer isso, à noite eu sinto, sabe? As mãos, os dedos, por causa desses nódulos, eu tenho sempre cãibra nos dedos. Eu parei de mexer com jardinagem. Adoro, amo jardinagem, mas eu tive que parar com jardinagem, porque eu tenho que mexer com as mãos. Após 30 anos de pesquisas, Esther acredita que está bem perto do medicamento que vai levar mais qualidade de vida para os pacientes. Para se desenvolver um medicamento no Brasil e ele chegar ao mercado, hoje se estima-se de 10 a 12 anos. Nós temos 8 anos de estudo de veneno de abelha, então eu acredito que agora a gente está no final. Hoje nós precisamos ainda de fazer um lote experimental para fazer um ensaio clínico em paciente humano, que é uma exigência da Anvisa também quanto a um novo medicamento.
E encerramos o Jornal da Manhã desta quinta-feira. Mas fique ligado, as informações aqui da TV Minas Brasil não param. Ao meio-dia tem o Jornal da Cidade com Fernando Carvalho. 7 da noite, o Minas Brasil Notícias com João Paulo Marques. E ainda você pode acessar o nosso site www.mbnews.tv.br. Que Deus abençoe o seu dia. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.